Atos capítulo 5, pega a sua Bíblia por favor, versículo de número 14, nós vamos ler até o versículo de número 16, Atos capítulo 5, versículo de número 14, nós vamos ler até o versículo de número 16, Deus vai mudar atmosferas no nosso meio, em nome de Jesus. Está escrito assim, a palavra de Deus: e o número cada vez, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados e espíritos imundos, e todos eram curados. Eu vou ler novamente para isso entrar no seu espírito, e eu gostaria que você lesse junto comigo. 1, 2, 3 e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas para colocarem os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, a tua palavra ela será pregada. Meu Deus, nós lemos, meu Pai, a palavra do Senhor neste momento. Meu Deus, que o Senhor possa nesta manhã falar aos teus filhos, neste domingo de ceia do fortalecimento, meu Pai, em mais um episódio da série de solteiros a casados. Oh meu Pai, que o Senhor possa surpreender os teus filhos desta manhã. Meu Deus, nós te pedimos, muda atmosferas no nosso meio. Meu Deus, que o teu Espírito possa ser derramado. Meu Deus, que não seja eu falando, meu Pai, mas seja o Senhor falando com os teus filhos. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, fica conosco, porque a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos edifica. É o que nós te pedimos, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga amém, e assenta aplaudindo o nosso Deus bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre mudança de atmosfera. O que é a atmosfera? Quando nós lemos sobre a atmosfera, nós logo lembramos da atmosfera da terra, né? É o que mantém a terra firme, é o que mantém as coisas no lugar, é o que traz o oxigênio que nós precisamos para respirar, é o que mantém a gravidade no lugar. Isso é a atmosfera da terra, nós lembramos disso. Falou em atmosfera, nós lembramos da atmosfera terrestre. E como nos dias atuais nós vemos que com o passar do tempo a atmosfera ela tem se mudado, ela tem agitado, a atmosfera tem ficado diferente. Então nós não queremos falar apenas dessa atmosfera, mas nós queremos falar da atmosfera que você carrega com você todos os dias da sua vida, porque todos nós temos uma atmosfera. E que atmosfera é essa, pastor? É a atmosfera do que você transmite para as pessoas que estão perto de você, é a atmosfera que você transmite para quem está ao seu redor. Aonde você chega, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, como está a sua atmosfera, meu irmão? Não, pergunta para ele, diga assim: como está a sua atmosfera? Tem pessoas que a atmosfera dela é tão boa que só da pessoa chegar perto de você, você já sente uma paz, você já sente um alívio, não é, gente? Tem gente que aquela pessoa chega, você até abre o sorriso, você olha lá, aquela pessoa chegou, você quer abraçar ela, você quer estar perto dela. Mas tem gente também que a atmosfera dela, ela pode fazer o que você não quer ficar perto daquela pessoa.
Você não suporta ficar perto daquela pessoa. É uma pessoa que a atmosfera dela está carregada. É uma pessoa que a atmosfera dela está pesada. É uma pessoa que aonde ela chega, ela traz desmotivação, ela traz desânimo. É uma pessoa que ela não acredita em nada, é uma pessoa incrédula. Mas tem pessoas aqui no nosso meio como você, que é uma pessoa para cima, uma pessoa que a sua atmosfera vai trazer cura aonde você chegar. A sua atmosfera vai trazer um milagre que você precisa. Se você crê, bate palmas e dá grito de glória a Deus aí. Então, a sua atmosfera, ela tem poder de trazer a paz que você precisa. Dependendo de como você está, como está a atmosfera de Deus dentro de você, na sua casa tem paz. Pode ser o menor barraquinho do mundo, mas tem paz dentro da sua casa. A sua presença alegra o local de trabalho, quando a sua atmosfera, ela está alinhada com a atmosfera de Deus. Então, meus irmãos, nesta manhã, Deus, Ele quer mudar atmosferas no nosso meio. Tem pessoas aqui, que a sua atmosfera talvez é uma atmosfera de tristeza. Você está triste, você está magoada, você está fraco, você está abatido. Mas Deus, Ele vai transformar essa situação. E amanhã, quando as pessoas te verem, elas te verão diferentes no nome de Jesus. Aonde você chegar, você vai fazer como Pedro. Pedro passava, e aonde Pedro passava, ali havia cura, havia milagres. Assim vai ser com você. Aonde você chegar, a presença de Deus vai chegar junto, vai fazer milagres, vai fazer bênçãos extraordinárias, no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, preste atenção. Deus, Ele nos deu poder de mudar a atmosfera de um ambiente. Deus, Ele nos chamou para mudarmos a atmosfera de ambientes. Deus, Ele te deu essa capacidade. Como que você muda a atmosfera de um ambiente? Como que você muda a atmosfera de um local? Você mudando o seu comportamento. Talvez você chega numa padaria e aquela pessoa te atendeu mal. Atenda ela com um sorriso, cumprimenta ela com um sorriso. Aquela pessoa do ônibus, o motorista do ônibus te tratou mal, chega cumprimentando, bom dia, que Jesus abençoe seu dia em nome de Jesus. Talvez aquele motorista, ele está lá nervoso por causa do trânsito, mas você vai alegrar o ambiente dele. No seu casamento é a mesma coisa. Talvez no seu casamento está tendo briga, está tendo discussão, está tendo discórdia, e você fica preocupado em achar o defeito no outro. Não, mude a sua atmosfera, porque você mudando a sua atmosfera, você muda aquela outra pessoa. Seja uma pessoa leve, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa para cima. Pastor, no meu local de trabalho eu não consigo crescer, eu não sei o que está acontecendo. Está na hora de mudar a sua atmosfera. O que é mudar a atmosfera? Você fazer coisas diferentes, para você ter resultados diferentes. Talvez você nunca chegou primeiro e nunca foi o último a sair. Passa a ser o primeiro e o último a sair. A sua atmosfera, ela vai mudar o ambiente onde você está no nome de Jesus. Se prepara, porque Deus, Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus. Lembrando de Pedro, ele viveu várias situações com Jesus. E Pedro, se você vê a palavra de Deus, você vê a Bíblia, você lê a trajetória de Pedro com Jesus, você vai ver que Pedro, ele começou a sua jornada com Jesus com fracasso, com derrota, com humilhação. Quando que Jesus apareceu para Pedro pela primeira vez? Quando eles estavam na beira da praia pescando. A Bíblia diz que Pedro, ele havia trabalhado uma noite inteira, ele havia se esforçado uma noite inteira, mas ele não havia apanhado nada. E Pedro, meus irmãos, ele era pescador profissional, ele vivia da pesca. Pedro, junto com alguns outros discípulos, eles eram os melhores pescadores da região. Eles viviam daquilo, eles viviam daquele comércio. Porém, em uma noite, quando eles saíram para trabalhar, Pedro, ele lançou as redes, ele se dedicou, ele se empenhou, mas o ambiente, a atmosfera estava contrária, e
Pedro não apanhou nada, e a Bíblia diz que de manhã, na beira da praia, Pedro estava lavando as redes. Lavar as redes significa desistência, significa acabou, hoje não deu para mim, hoje não vai dar mais nada. Lavar as redes significa nós encerramos por hoje e nós vamos voltar amanhã. Talvez a atmosfera que você chegou aqui nesta manhã está dessa mesma maneira. Você está lavando as suas redes, você já desistiu de tantas coisas, você já desistiu de tantos sonhos, porque as coisas não estão dando certo para você em alguma área da sua vida. Porém, a Bíblia diz que pela manhã, na beira da praia, Jesus o Nazareno aparece para Pedro, e nesta manhã Deus ele está aqui nesta manhã aparecendo para você. E quando Jesus ele aparece para Pedro, Jesus ele aparece para mudar aquela atmosfera, para mudar aquele ambiente. E Jesus esta manhã, meu irmão, ele está visitando a sua casa, Jesus esta manhã está visitando a sua família, e aonde havia desistência, aonde havia atmosfera de derrota, vai haver atmosfera de cura, de milagre, de bênção, de prosperidade. Bate palmas e dá grito de glória. Coloca para mim João capítulo 21, versículo de número 3, João 21, 3, olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 21, versículo 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe uns aos outros: também vamos nós contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Agora coloca o versículo 4, olha quando Jesus ele chega e ele muda a atmosfera. Versículo de número 4, mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Preste atenção, eles nem precisaram saber que era Jesus. Só de Jesus chegar, a atmosfera mudou. Só de Jesus chegar, o ambiente mudou. Só de ter a presença de Jesus ali, as coisas mudaram. Jesus estava na beira da praia, e ele diz assim: homens, volta lá, no mesmo lugar, e lança as redes novamente, e achareis. E a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus, mas a presença de Jesus ativou a fé que estava morta dentro deles. Assim vai acontecer com você, meu irmão. A atmosfera que Deus vai mudar em você, as pessoas não precisam saber o seu nome, as pessoas não vão precisar saber quem você é, mas só de você chegar, ambientes serão transformados em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando os discípulos eles voltaram para o meio do mar, e eles lançaram as redes novamente, a atmosfera já estava transformada, Deus já estava operando, e quando eles lançaram as redes, eles alcançaram uma grande bênção, que a rede se encheu, que ela quase se rasgava. Assim vai acontecer na sua vida, quando a sua atmosfera mudar, meu irmão, se prepara, porque a bênção das redes cheias serão derramadas sobre a sua vida. Deus vai derramar a bênção das redes cheias no seu casamento, na sua família. Bate palmas e glorifica aí, igreja. Então, depois disso, você vai ver que a atmosfera de Pedro mudou. Pedro, que era uma pessoa que ele começou como fracassado, ele decidiu seguir Jesus. E Pedro, na trajetória com Jesus, preste atenção para você entender como que a nossa atmosfera ela pode sofrer alterações no caminho, e isso pode causar consequências graves na nossa vida. Depois disso, Pedro começa a andar com Jesus, e Pedro, ele começa a ver muitos milagres através da presença de Jesus. O primeiro milagre que Pedro viu, nós vemos que Jesus ele estava num casamento em Caná da Galileia. O vinho acabou, e a Bíblia diz que todo mundo desesperado, porque naquela época era uma tragédia o vinho acabar numa festa de casamento, porque era costume servir o melhor vinho no final. E quando falaram que o vinho havia acabado, todo mundo começou a entrar em desespero, e Pedro estava lá, Jesus estava lá, Maria estava lá,
lá, eles viram Jesus mudar a atmosfera daquele ambiente, e aonde Jesus estava ali, meu amigo, Deus fez um milagre extraordinário. Aquilo que era para ser tragédia, através da presença de Jesus, se transformou numa noite de festa, numa noite de milagres, a ponto deles virarem e falar assim, falarem para o noivo: nós não sabíamos que você tinha deixado o melhor vinho para o final, porque o que era para ser tragédia, através da presença, da atmosfera de Jesus, virou uma noite de milagres. Você pode dar um glória a Deus aí? A atmosfera de falta virou abundância, e eu profetizo na sua vida, que toda atmosfera de falta, levante as mãos, toda atmosfera de miséria, de escassez da sua vida, será transformada em atmosfera de prosperidade. Eu profetizo que aonde Jesus está, haverá abundância, haverá fartura na sua mesa, na sua casa, no nome do Senhor Jesus. Bate palmas e glorifica aí, igreja. Depois, Pedro, ele vê um milagre aonde? Dentro da sua própria casa. Jesus estava na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, uma atmosfera de doença, uma atmosfera de tragédia, de enfermidade. A sogra de Pedro estava com uma febre altíssima, e a Bíblia diz que quando Jesus, ele chega naquele ambiente, a cura chega com Jesus. A presença de Jesus trouxe a cura para a sogra de Pedro. E quando Jesus ele chega, ele vê a sogra de Pedro enferma, Jesus ele opera um milagre extraordinário, como diz em Mateus capítulo 8, versículo de número 15, ele chega até a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que ela estava enferma, ela estava doente, ela estava acamada, ela não podia servir, ela não podia fazer mais nada, mas quando Jesus, ele chega naquela casa, a Bíblia diz que Jesus, em Mateus 8,15, ele estende as mãos para aquela mulher, e quando Jesus ele pega nas mãos daquela mulher, a Bíblia diz que na hora ela ficou curada. A presença de Jesus, ao chegar naquele lugar, mudou a atmosfera daquele ambiente. Se talvez, meus irmãos, na sua casa ou na sua família existe alguém que está enfermo, existe alguém que está doente, se talvez você tem algum parente que você ama, que está no hospital neste momento enfermo, através da sua atmosfera, só de você chegar, a cura vai chegar junto em nome de Jesus. Eu profetizo que aonde você chegar, enfermos serão curados pelo poder do nome de Jesus. Meus irmãos, o poder de Deus não pertence a pastores, mas o poder de Deus foi dado à igreja. O poder de Deus foi dado para você. Aonde você chegar, a sua atmosfera vai mudar o ambiente. Se você crê, diga amém. Aonde Jesus chegava, o que era natural se tornava sobrenatural. Aonde Jesus chegava, aquilo que era impossível se tornava possível. Por quê? Porque a atmosfera de Jesus estava ativada com a atmosfera do Pai, uma atmosfera de fé, uma atmosfera de crer que Deus ele podia fazer o impossível se tornar possível. Então, nós devemos ser como Jesus, nós devemos ter esta fé de crer que aonde nós chegarmos, a presença de Deus estará chegando conosco, aonde nós chegarmos, a graça de Deus estará chegando conosco. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Esse mesmo Pedro, após ver muitos milagres, muitas situações, isso eu só citei alguns resumidos. Pedro, após a morte de Jesus, Pedro ele deixa a atmosfera, o ambiente tomar conta dele negativamente. Vai ver, esse mesmo Pedro, quando Jesus ele morre, Jesus é crucificado, Pedro ele sai da onde Jesus havia sido crucificado e ele vai se esconder. E a Bíblia diz que Pedro, ele deixa o ambiente tomar conta dele, a atmosfera negativa tomar conta dele. Pessoas cercaram Pedro e dizem assim: olha, não era você que estava com aquele tal Jesus?
E ele disse: não era eu não. Negou Jesus uma vez. Mas você se parece com ele. Ele: não, vocês estão me confundindo. Mas você anda como ele, você se veste como ele. E ele nega Jesus pela terceira vez, porque o ambiente negativo toma conta. Então isso é uma coisa que nós devemos tomar cuidado na nossa jornada cristã. Por isso que quando eu comecei a falar, eu falei que Deus ia transformar ambientes no nosso meio, porque tem pessoas que a negatividade, ela está transformando o ambiente ao seu redor, e você tem deixado a negatividade tomar conta. Você tem deixado a crise tomar conta da sua empresa. Você tem deixado as dificuldades tomar conta do seu casamento. Você tem deixado as dificuldades tomar conta da sua vida. Pedro, em um momento de fraqueza, ele deixou o ambiente se tornar a atmosfera dele negativa. Vira para esse irmão que está na sua hora e fala assim: ó, não deixa o ambiente negativo te tomar conta. Não, fala para ele, diga: não deixe o ambiente negativo tomar conta de você. Quando Pedro, ele se viu pressionado, ele negou Jesus. E quando você se sente pressionado, muitas das vezes você diz assim: eu não vou na igreja, eu não vou na casa de Deus, estou cheio de problema, estou cheio de dificuldades. Eu não quero falar com o pastor, eu não quero nada, vou sentar lá na última cadeira, vou ficar escondido, porque você deixa o ambiente tomar conta de você. Não é o ambiente que tem que tomar conta de você, mas é a sua atmosfera que tem que transformar o ambiente, em nome de Jesus. Então bate a mão no peito e diga assim: a minha atmosfera, a partir de hoje, vai transformar o ambiente, em nome de Jesus. Estar numa igreja, meus irmãos, não faz você ser um transformador de ambientes. Ser um frequentador de igreja não faz você ser um transformador de ambientes. É necessário você ter Deus dentro. É a presença de Deus, é a graça de Deus que tem que estar dentro de você. É você chegar e as pessoas sentirem a presença do Espírito Santo através de você, a leveza do Espírito Santo através de você. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que através da sua vida hoje, quando você sair daqui, você vai ver milagres extraordinários acontecerem. Você vai ver multiplicação, você vai ver cura, você vai ver milagres extraordinários. Assim como Pedro, ele viu milagres extraordinários na sua vida, Deus vai fazer na sua vida também, no poder do nome do Senhor Jesus. Olha, você sabia que você é o maior influenciador dessa cidade? Influência não tem nada a ver com seguidor não, meus irmãos. Influência não tem nada a ver com Instagram não, com rede social não. Pelo contrário, os influencers da rede social influenciam para tudo quanto é coisa errada. Mas nós que somos cristãos, nós somos influenciadores aonde nós passamos. Nós somos exemplos aonde nós passamos. Você está na faculdade, você é referência na sua faculdade. Você está no seu trabalho, você é referência no seu trabalho. Você está na igreja, você é referência na igreja. Irmãos, é tão satisfatório quando você chega no lugar e todo mundo começa a dizer assim: ó, pode contar com fulano que fulano resolve. Pode falar com fulano que fulano é de confiança. Pode deixar o dinheiro na mão dele que ele é de confiança. Pode deixar a chave na mão dele que ele é de confiança. Por quê? Porque as pessoas olham para você e elas não enxergam você, mas enxergam a presença de Deus na sua vida. Amém? Isso me lembra de José. José chegou na casa de Potifar, que era um incrédulo, não conhecia Deus. Potifar era egípcio, acreditava nos deuses egípcios. Mas quando José, ele chega na casa de Potifar, Potifar disse: José, através da sua presença na minha casa, Deus abençoou tudo que eu tenho. Então, assim tem que ser você. Não importa se o seu patrão é incrédulo, não importa se o seu professor, ele não gosta de crente, não importa aonde você esteja, no seu casamento, seu marido pode nem vir na igreja, mas ele tem que saber que através da sua vida, Deus abençoa aquela casa, Deus abençoa aquele casamento, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero te perguntar: o que você faz quando você está sob pressão?
O que você faz quando as dificuldades elas tomam conta de você? O que você faz quando a temperatura do ambiente cai? Quando está dando tudo errado, o que você faz? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza. O espírito que está dentro de você não é espírito de medo, não é espírito de fraqueza. O espírito que tem que estar dentro de você não é espírito de incredulidade, mas é um espírito de fortaleza, é um espírito de fé, é um espírito de crer que Deus Ele pode fazer milagres extraordinários no nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, Deus não te chamou para o ambiente te mudar, não. Deus te chamou para mudar ambientes. Um dia Pedro, como nós falamos, ele começa sendo negando Jesus, ele começa negando Jesus, dizendo que não conhecia Jesus, mas depois Pedro ele termina como um dos maiores pregadores do mundo, a ponto de aonde a sombra de Pedro passar, pessoas eram curadas. Assim vai acontecer com você. Talvez hoje você está na condição de Pedro, em um ambiente aonde você está pressionado, você está fraco, você está triste, mas se prepara, Deus vai te transformar de tal maneira, Deus vai transformar a sua atmosfera de tal maneira, que você será como Pedro. Aonde você chegar, a bênção de Deus chega junto, aonde você chegar, a prosperidade chega junto. Se você crê, bate palmas e dá grito de glória a Deus aí. Até aqui, o inferno te pressionou, mas a partir de hoje, as portas do inferno não têm poder sobre a sua vida. Deus ele disse assim: as portas do inferno, elas se levantarão. Ele não falou que não vai se levantar. As portas do inferno se levantam todos os dias. Elas se levantam, trazendo tentação, trazendo perseguição, trazendo discórdia. Todos os dias as portas do inferno se levantam, trazendo crise no seu emprego, no seu local de trabalho. Mas Jesus disse assim: as portas do inferno se levantarão contra ti, porém elas não prevalecerão contra a minha igreja. Nenhuma crise tem poder de te parar, meu amigo. Nenhuma dificuldade tem poder de te parar. Nenhum problema no casamento tem poder de fazer você se divorciar da sua esposa. Nenhuma dificuldade tem poder de impedir você de alcançar a bênção de Deus na sua vida. Fica de pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. E essa semana nós seremos influenciadores aonde nós passarmos. Aonde você chegar, a sua atmosfera ela será diferente no nome de Jesus. Aonde você chegar, a presença de Deus será manifestada, porque a partir de hoje não é o ambiente que te muda, mas é você que vai mudar ambientes no nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nessa semana nós vamos inverter atmosferas. Vai dizendo aí: Senhor, essa semana eu vou fazer a diferença aonde eu chegar. Diga para Ele: Senhor, essa semana aonde eu chegar, a Tua presença chega junto. Isso, lembra daquele local aonde você foi humilhado, ali você será exaltado no nome do Senhor Jesus. Aonde você chegar, pessoas e realidades serão transformadas, pessoas serão curadas através da sua vida. Se prepara, Deus vai levantar no nosso meio novos influenciadores dessa cidade, pessoas que serão transformadoras de ambiente no nome do Senhor Jesus. Fala com Ele: Senhor, me transforma de dentro para fora. Diga para Ele: meu Deus, que eu seja abundante aonde eu passar. Peça para Ele te encher, assim como Davi, ele pediu para que você seja cheio até transbordar. Isso, pede para Deus te encher, pede para Deus te batizar. Deus ele está te curando nesta manhã, Deus está transformando ambientes nesta manhã no nome de Jesus. Deus está transformando a sua atmosfera, que era de tristeza,
atmosfera que era de luto, esta atmosfera que era de fracasso, a partir de hoje será uma atmosfera de alegria, será uma atmosfera de paz. Oh, que coisa maravilhosa! Será uma atmosfera transformadora, será uma atmosfera aonde pessoas vão sentir a presença de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E isso, seja cheio da graça de Deus, seja cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Não se preocupe com essa pessoa que está na direita, na esquerda. Se concentre em Deus neste momento. Feche os seus olhos, esqueça tudo agora neste momento. Se desligue deste ambiente, se desligue do ambiente de tristeza, de fracasso. Se liga no ambiente de Deus, se liga na graça de Deus, se liga no ambiente de cura, de milagres. Ele venceu para sempre. Levante as suas mãos para os céus. Meu Deus, neste momento, meu Pai, existem pessoas que estão aqui nesta manhã de domingo, meu Deus, que a atmosfera dela era de tristeza. Meu Deus, essa pessoa que talvez, meu Pai, ela foi magoada. Esta pessoa, meu Pai, que a atmosfera dela estava abalada porque ela foi ferida. O ambiente, meu Pai, era de fracasso. O ambiente, meu Pai, era de tristeza, meu Pai. Oh, meu Pai, existem pessoas que estão aqui que até mesmo ela negou a fé, meu Pai, ela blasfemou contra Ti, por causa, meu Pai, do sofrimento, por causa, meu Pai, das lutas, meu Pai, talvez esta pessoa se enfraqueceu como Pedro, mas o Senhor nesta manhã, meu Pai, é fiel, o Senhor nesta manhã, meu Pai, é poderoso, para transformar a atmosfera desta pessoa, fazer com que esta pessoa, ela volte a
a sorrir novamente, fazer, meu Pai, com que esta pessoa, ela volte a se alegrar novamente. Oh, meu Pai, quando esta pessoa sair daqui nesta manhã, ela vai sair daqui influenciando pessoas, ela vai sair daqui, meu Pai, curando pessoas, ela vai sair daqui transformando pessoas. Então nesta manhã, meu irmão, seja batizado pelo poder de Deus, seja cheio do poder de Deus, aí onde você está, seja transformado, sinta a presença do Espírito Santo, sinta o toque do Espírito Santo, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te batiza. Lavassurianda, lavassuricanta, lavassou, e calabassurianda, lavassai. Seja cheio, seja batizado, seja renovado. Ora de calabassurianda, lavai. Seja cheio, ora na língua dos anjos, fala na língua dos anjos. Seja batizado, seja cheio, igreja. Ressuscitou.